Aleluia. Pode se sentar. Eu estava ali atrás e eu estava falando, Deus, que ambiente propício para falar que o Senhor levanta os homens. Sabe, existem alguns aspectos na vida do homem que faz ele tropeçar e cair. Mas existem algumas formas de cair. Nós vamos entender um pouco disso hoje. E nós vamos entender em que lugar nós estamos. Se nós estamos num lugar onde nós fomos levantados para profetizar, se nós somos aquele vale de ossos secos, ou se nós já estamos liberando aquilo que o Senhor já liberou sobre nós, na vida de alguém. Então existem aspectos de cair, e nós queremos compartilhar sobre isso hoje. Então o nosso tema é esse: o cair é do homem, mas o levantar, ele é de Deus. E eu queria que projetasse para mim Ezequiel 2, 1 e 2. Por favor. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois vou falar com você. O 2, por favor. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava. Deus, em nome de Jesus, para nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Traz a revelação da sua palavra, Deus, nesse tempo. Para que a sua palavra gere vida dentro de nós. E que nós consigamos sair daqui essa noite de pé, ouvindo aquilo de que o Senhor tem falado conosco. E nós vamos conseguir viver, ó Deus, o sobrenatural, ainda na terra. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Então vamos lá. Ezequiel, no capítulo 1, vai contar quem era Ezequiel. Mas 1, 2 e 3 vai explicar aquilo que Ezequiel era e para onde Deus estava direcionando Ezequiel. Para qual ministério? Viver o quê? Então, a Bíblia fala que Ezequiel era sacerdote. Tá? A Bíblia no capítulo 1, em Ezequiel 1, vai falar que Ezequiel era um sacerdote. Só que Deus chama Ezequiel e faz de Ezequiel um profeta. Talvez gere a pergunta: poxa, mas ele podia ser sacerdote e profeta? Eu acho que não dá para limitar Deus. É assim que eu acredito. Então Deus chama alguém que já tinha algum nível de experiência servindo no sumo sacerdócio ao sumo sacerdote. E ele começa a ensinar. Mas em algum momento, por algum motivo, e nós vamos falar dele, Ezequiel cai. Só que o texto não fala que Ezequiel caiu por causa do pecado. Mas ainda que fosse por causa do pecado, nós temos escape em Deus para sermos levantados e viver aquilo que Deus queria que nós vivêssemos. Amém até aqui? Então a gente concorda que Ezequiel, ele não caiu em pecado para que ele fosse levantado nesse momento. Mas o texto nos dá a segurança de que Deus nos quer de pé para falar algo em nós e através de nós para que nós sejamos cheios. Amém? Então essa é basicamente o início ali da caminhada do livro de Ezequiel. E nós vamos lá na frente comentar algo que Ezequiel viveu, baseado nessa palavra. Depois que isso aconteceu, Ezequiel começa a viver algumas coisas de ministério. E ele começa a liberar palavras e as coisas começam a acontecer. Mas o que eu quero falar de um aspecto? Eu quero falar do aspecto de pecado. Então, nós entendemos que eu caí em pecado quando eu cometo um ato de prostituição, quando eu cometo um ato de pornografia, quando eu solto um palavrão. Aqui nós entendemos que é um pecado, e ele é um pecado. Mas nós não podemos deixar de lado que a mentira é um pecado. Nós não podemos deixar de lado que procrastinar também é um pecado. Nós não podemos deixar de lado que dar mau testemunho é um pecado. Não dá para deixar de lado que dar falso testemunho sobre alguém também é pecado. Nós criamos pecadinhos de estimação, e esses pecadinhos se pode fazer e não gera medo, não gera nenhum tipo de frustração dentro da gente para arrependimento, e nós vamos viver nesses pecadinhos. O que eu quero te dizer agora é o seguinte: em quais os aspectos de pecado e de cair você se enquadra? Sabe, hoje é uma reflexão pessoal.
lá na sua casa, quando você está com seus filhos, com a sua esposa, quando você está com seus amigos de trabalho, qual o aspecto de pecado? Sabe, olha para dentro e vê, e seja sincero com você mesmo e com Cristo. Qual o aspecto de pecado? Sabe, um pecado que a gente não está acostumado com ele, entender que é pecado, mas é pecado, quando nós assumimos um compromisso e não cumprimos. Quando eu assumo tomar conta de uma área, por exemplo, da igreja e não tomo, é um pecado, porque eu dei uma palavra. A Bíblia fala, não que sim, sim, não, não, mas que o seu sim seja sim, e o seu não seja não. Então, se eu falei que eu estou responsável em tomar conta do som hoje, a responsabilidade é minha. E quando eu não faço isso, eu quebro algo, além da mentira, mas eu quebro um compromisso. Então também se torna um pecado. Então existem os pecadinhos na nossa concepção e os pecadões. Mas no padrão de Deus não tem essa oscilação de pecado. É pecado e ponto. E todo pecado precisa de arrependimento, de transformação. A Bíblia vai falar que aquele que reconhece, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então o primeiro passo é reconhecer. Então eu queria que você, de acordo com que a gente fosse andando, você fosse olhando para dentro, assim como eu fiquei, desde que eu recebi essa palavra, olhando para dentro para entender quais são os pecadinhos que está valendo. Esses pecadinhos aqui está valendo, está tranquilo. E nós vamos para um lugar agora que o Senhor tem misericórdia da gente. Como eu falei sábado passado no culto de jovens, não sei quem estava aqui, mas eu falei, quando eu costumo falar que tem alguns amigos que falam, eu vou ser rapidinho. Eu não prometo não demorar, aí que eu demoro, mas eu prometo não demorar, tá bom? Prometo ser bem ligeiro para que a gente consiga entender. Então eu queria que abrisse em Salmos 37, no versículo 23 e 24. Uma maravilha aqui. Então vamos lá. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Então esses são tropeços que a gente tem, mas existe algo no versículo 23 que ele é importantíssimo. O Senhor não vai deixar que você fique caído, mas olha o que fala no final: quando a conduta deste o agrada. Sabe a história de Paulo? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse acabo cometendo. Contudo, eu tenho prazer na sua lei. Prazer na lei. Essa é uma conduta que agrada. Eu não estou falando, meu irmão, que nós não vamos pecar. Até porque se eu falo que não tenho pecado, eu me faço mentiroso. Então nós vamos tropeçar. Agora o tropeço, ele tem que ser um tropeço. Você e eu, nós não andamos na rua procurando uma pedra para tropicar e bater a cabeça no dedão. A gente não anda assim. Então o pecado, ele precisa ser um acidente. Poxa, Cleide, você veio aqui para ficar falando de pecado? Não, calma, daqui a pouco vem a parte legal. Então, existem condutas que agradam ao Senhor. E essas condutas que agradam ao Senhor nos sustentam. Elas trazem sustento, porque a mão dele é quem não nos deixa cair. Muito bem ministrado pelo Daniel na hora do louvor. Eu estava lá atrás indo, eu falei, Daniel, mais uma vez, indo em direção à palavra, e ele nos sustenta. Então eu queria que a gente andasse mais um pouquinho, porque a gente não fica caído. Ainda que você não tenha esse prazer ainda na lei do Senhor, que você ainda não está tendo condutas que o agrade, e você sabe quais são. Existe algo chamado misericórdia. E eu queria que abrisse em Salmo 145, 14. Nós não vamos ficar prostrados. Nós não vamos. O Senhor ampara todos que caem e levanta todos que estão. Qual é a sua posição hoje, meu irmão? Mediante a isso que a gente está falando, qual tem sido a sua posição? Você está na posição de estar caído? Se você está nessa posição, eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor te ampara. Sabe, Ele tem desejo em levantar
os que estão prostrados. Ele tem desejo. E eu queria que isso ficasse muito forte no nosso coração. Cleide, você está dizendo então que quando eu peco, Deus não se importa e Ele vai lá e me levanta? Não. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se a posição que você está, prostrado diante de um pecado, e você se arrepende, Ele estende a mão e te levanta e te ampara. Porque a misericórdia dele nos alcança. Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em nos ver mal e nos levantar. Mas Ele não tem prazer em que nós continuemos mal. Só para contextualizar isso que eu disse, para não ficar estranho. Não que Deus tenha prazer na minha dor. Mas quando eu estou na dor, Ele tem prazer em me levantar. Tá? Então Ele nos ama. Ele nos ama. Eu costumo falar que com pecado ou sem pecado, Cristo me ama. Contudo, eu decido viver longe ou perto dele. Com pecado, eu vivo longe, me arrependendo e clamando por misericórdia e indo em direção a Ele. Eu vivo próximo dele. Eu não sei qual amor de Cristo você está esperando. Se um amor distante ou um amor perto. O amor dele está disponível e não muda. O que muda é a distância com que nós estamos dele ou não. Contudo, se estiver prostrado por causa da dor, por causa do pecado, Ele é fiel e misericordioso. Ele vai nos amparar. Ele tem prazer em nos levantar. Eu queria andar mais um pouquinho. Ai, Jesus. Deus não é favorável ao pecado, meu irmão. Deus não é favorável ao pecado. E por isso Ele faz isso com a gente. Olha, João 1, 1 João 1, desculpa. Nove e 10. 1 João 1, 9 e 10. Olha, por que eu acredito que Ele não tem prazer em nós ficarmos no pecado? E mais do que isso, Ele quer nos levantar. Olha o que fala esse texto. Ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Volta ao 9, por favor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele tem prazer em liberar perdão, a ponto de se entregar em uma cruz e ser rasgado, dilacerado. Foram 39 açoites. Correu o sangue da cabeça dele por causa de uma coroa. Correu o sangue da barba dele porque arrancaram. Ele suou sangue por causa de agonia. Suas mãos foram furadas e escorreu sangue. Seus pés foram furados e escorreu sangue. E a parte mais linda, por mais que ela seja dolorida, o coração dele explodiu de amor. Quando aquela lança perfura Jesus, a ciência fala que só tem uma forma de jorrar água e sangue ao mesmo tempo. É se o coração explodir. O coração de Jesus foi explodido de amor. Foi por amor. Se Ele não tivesse desejo e vontade de nos perdoar e nos colocar de pé, Ele não teria deixado que isso tudo acontecesse com Ele. Sabe qual é a nossa posição hoje? A nossa posição é de estar prostrado por causa do pecado. Ou a nossa posição é de se arrepender e decidir viver aquilo que Ele nos chamou para viver. E quando Ele libera perdão, Ele nos levanta. Sabe? E eu queria que a gente fosse para Salmos 10, 4.
Salmos 10, 4. Em sua presunção, o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. A minha pergunta é: Deus está aí nos seus planos? Se Deus não está nos seus planos, meu irmão, se a prioridade não é aquilo que Deus te chamou para viver e Ele não está nos seus planos, desculpa, o comportamento é de ímpio. Ou na nossa linguagem atual, feita ou corrigida atual, nós somos desviados. Sabe? O nosso comportamento, ele não tem Deus como plano central, e Deus não está nos planos. Os nossos comportamentos ele é de ímpio. E aí eu vou voltar na pergunta: qual é a posição nós estamos hoje? Nós estamos prostrados diante do pecado. Eu estou me colocando nesse bojo. Ou nós decidimos ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco e nos levantamos, porque o Espírito vai entrar e nós vamos começar a viver aquilo que Ele chamou como ministério. Qual posição você carrega hoje? Qual é a sua posição hoje? Ezequiel era sacerdote e Deus falou com ele: eu quero te usar no ministério de profecia. Qual é a sua posição hoje? Se Deus quisesse te arrancar do louvor e te botar lá na mídia, falasse que lá Ele tinha um plano para você, sabe? Se Deus quisesse fazer o contrário, tirar o Tiago da mídia e colocar o Tiago no altar, para voltar a tocar aquilo que um dia ele tocou, qual era a sua posição diante de Deus? Se Deus um dia te dar uma palavra, e isso pode ser hoje, você precisa ser sacerdote dentro da sua casa. Se for necessário, eu vou te levantar essa noite, eu vou te fazer sacerdócio no seu trabalho, eu vou te fazer sacerdote dentro de um ministério. Se Deus decidisse fazer isso hoje, como que a gente estaria? Deus falasse: ei, é necessário tirar um tempo de santificação, o que a gente faria? Ezequiel caiu prostrado ao chão. Só que ele não gosta de nos ver prostrado ao chão e jogado. Uma coisa é se render diante do Senhor, aos pés dele, derramar um perfume aos pés dele, em adoração. A outra coisa é receber uma palavra dele e permanecer caído. Sabe por quê? Deus, ele já pode ter liberado qual é o seu ministério. Deus já pode ter falado aquilo que Ele quer te usar e onde Ele quer te usar. Ele já pode ter feito isso com você. Você ouviu essa palavra, entrou no seu coração, te balançou tudo por dentro, mas você continua prostrado. Eu quero te dar uma boa notícia: Ele vai te levantar hoje. Era isso que o Senhor ministrava ao meu coração. Existem homens que já entenderam aquilo que eu quero fazer, mas eles não conseguem ou não querem se posicionar em pé. Eu pego, eu levanto e eles se prostram diante daquilo. Meu irmão, aquilo que Deus te chamou para viver, ele não é maior do que o Deus que chamou para viver. Aquilo que Deus te chamou para viver, ele não é maior do que Deus, o Deus que te chamou para viver. O Deus que te chamou para viver sacerdote, o Deus que te chamou para viver profeta, o Deus que te chamou para viver ministro do Evangelho, o Deus que te chamou para viver Evangelho, o Deus que te chamou para ser um evangelista, o Deus que te chamou para ser um apóstolo, o Deus que te chamou para ser um mestre, Ele é maior do que o próprio ministério. Por que continuar prostrado? Por que não se posicionar agora e falar: ok, o Senhor me levantou e agora eu vou viver? Deus te levanta para algo. Abre para mim em Apocalipse 1, 5 e 6. Apocalipse 1, 5 e 6. Jesus. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes
para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. E nos constituiu reino e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. Sabe uma das funções principais do sacerdote? Uma das principais funções do sacerdote era sacrificar. E agora eu estou indo para um ambiente onde você já se arrependeu. Nós já falamos sobre arrependimento de pecado. Você já se arrependeu do pecado. E agora você está disposto a entender aquilo que Deus quer fazer com você. Ele te levantou, mas Ele me levantou para quê? Ele te levantou para algo, para fazer alguma coisa. E aí são ministérios que o Senhor libera de forma pessoal e coletiva. E nós precisamos entender, tá ligado no Espírito, para que a gente entenda aonde Ele quer nos usar e como Ele quer nos usar. Amém até aqui? Então o Senhor nos levanta para algo. E uma das coisas que o Senhor nos levanta, homens, é para ser sacerdote. O Senhor nos levantou para isso. O Senhor nos levantou para reinar dentro da nossa casa. O Senhor nos levantou para reinar dentro dos ambientes que nós estamos. Não é reinar de autoritarismo. Nós vamos reinar baseado na palavra e com os princípios da palavra. Mas nós vamos reinar. E nós vamos cumprir o papel de sacerdote. Um dos papéis de sacerdote é o sacrifício. E aqui uma outra pergunta: o quanto nós temos sacrificado por causa da nossa casa, por causa da nossa família, por causa do nosso ministério? Qual o último sacrifício que você fez de amor? Por causa da sua casa, por causa dos seus filhos, por causa da sua esposa e por causa do seu ministério? Sabe, é para dentro. Eu estou falando e estou olhando para mim. Aqui para dentro. Quais foram? Quais foram os últimos sacrifícios? Eu não estou falando de lavar uma vasilha para a esposa, não, meu irmão. Eu estou falando de jejuar e falar: Jesus, a minha esposa não passa por um momento legal no Senhor, mas eu vou sacrificar por causa do pecado dela. Eu vou jejuar e o Senhor vai me dar uma palavra e eu vou ministrar o coração da minha esposa e a minha esposa vai ser uma bênção. Ou você tem optado por falar mal da sua esposa para os amigos ou para as amigas dela? Deus, os meus filhos, eles não querem saber de Jesus. Qual foi a última vez que você sacrificou por causa do seu filho, sacerdote? Ei, sacerdote, qual foi a última vez que você sacrificou por causa do seu ministério? Qual foi a última vez? Poxa, Cleito, para que assim? Meu irmão, nós estamos lidando com homens. Homens precisam ter posicionamento. A sociedade se perde da forma com que se perde, porque pais não estão sendo pais. Eu, parte do ano, eu vivo viagem trabalhando em jogos estudantis, escolares. E nesses jogos escolares eu escuto cada história, e a grande maioria dessas histórias são pais que abandonam os filhos. E eu não estou falando de abandonar, de só deixar a casa, não. É de filho que chega em casa e não tem uma conversa com o pai. Ei, meu filho, senta aqui. Nós somos só em homens. Então eu posso falar: ei, meu filho, senta aqui. Eu quero conversar sobre sexualidade com você. Ei, meu filho, senta aqui. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida. Jovens, adolescentes que se perdem por causa de falta de posicionamento de homens que decidiram não viver o sacerdócio. Nós somos esses caras. Sabe quando a gente olha para a geração futura e a gente fala: nossa geração não era assim. Por que a gente mudou a forma de educar? Por que a gente mudou a forma dos comandos que era dada dentro de casa? Se a nossa geração, da minha para trás, eu falo que eu ainda peguei um restinho ainda dessa geração mais dura, peguei um restinho dela. Mas se na sua geração deu certo, se a educação que seus pais te deram deu certo, por que não continuar educando o sacerdote? Filhos de crentes aqui, não sei quem são, mas filhos de crentes, por que mudar a educação que vocês receberam dos pais? E se é isso que te sustenta hoje em Cristo? Por que não tirar tempo para ler Bíblia com a sua esposa e com o seu filho? Por que não ler Bíblia e de repente gritar:
Amor, eu estou lendo a Bíblia aqui, olha que loucura isso aqui. E você lê um texto e fala, olha esse outro texto aqui. Olha como isso casa. E a sua esposa parar para te ouvir, sacerdote. Ei, você é o sacerdote da sua casa, meu irmão. E a sua família precisa de você. É você que é a representação de Deus Pai dentro da sua casa. Se existe uma fragilidade no sacerdócio, vai existir uma fragilidade naquilo para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Para que Deus te chamou? A esposa lá está com as pernas bambas, não está firmando em Cristo. Libera uma palavra. Seja levantado hoje, como Ezequiel foi, e libera uma palavra. Deus nos levantou para algo, e parte disso é exercer o sacerdócio dentro da nossa casa. Meu irmão, talvez nós estamos caídos até aqui. Até aqui. Existe um marco hoje. E nós vamos decidir, é um momento de decisão. Eu vou viver o sacerdócio que o Senhor chamou para me viver. Eu vou viver o ministério que Deus chamou para me viver, ou eu vou continuar caído e prostrado, porque agora eu já sei o que tem que fazer. Porque assim acontece com Ezequiel. Ezequiel começa a entender o que tinha que fazer. Se prostra, cai. Sua posição agora é de caído. Então eu quero te falar o seguinte: Deus está te pegando hoje, te levantando, para que você viva algo. É necessário. Deus não te levanta, meu irmão, para você sentar no banco da igreja e vir assistir culto domingo. Deus não te levanta para sentar aqui e simplesmente ouvir o pastor Adão liberar uma palavra. Deus te levanta para que você cultue ao Senhor, para que você, junto com o pastor Adão, libere uma palavra. Deus nos levanta para influenciar uma geração. Ei, a maior referência que eu tenho 28 anos, a maior referência que eu tenho são vocês, os mais velhos, tem galera mais nova que eu. Vocês são a minha referência. Os jovens de Manancial da Graça, e eu estou falando para a galera daqui por enquanto, nesse sentido. Os jovens de Manancial da Graça espelham em vocês. E eu acompanho eles de perto. Os jovens, principalmente homens de Manancial da Graça, precisam de exemplo de homem que vive sacerdote. E nós podemos mudar a próxima geração através daquilo que Deus nos chamou para viver. Não é na força do nosso braço, não é da forma que eu acho que é baseado em princípios. Deus te levantou para viver algo. E o que Deus te levantou para viver, meu? Você sabe. Seria hipocrisia levantar agora e falar: Cleiton, eu não sei porque Deus me chamou para viver. Você sabe. Você sabe. Mas é necessário sacrificar, meu irmão. É necessário sacrificar, porque uma das características do sacerdócio era o sacrifício. Era necessário. Por algo, por alguém, por uma causa, por um pecado. É necessário. Vamos para 1 Coríntios 16, 13 e 14. Eu prometo, estou indo para o final. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Volta, por favor. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. É necessário. Eu lido muito com o esporte, o professor Aldeir está aqui. Na falta do desejo, na falta da vontade, da raça, daquela vontade de ganhar, da coragem de ganhar, nós perdemos. O Evangelho é da mesma forma. O Evangelho, quanto mais eu quero, quanto mais eu vou para cima, quanto mais eu entro na Bíblia, quanto mais eu decido aprender sobre Ele, quanto mais vontade eu tenho, quanto mais coragem eu tenho de ir mais fundo, mais Ele libera sobre a minha vida. E mais vitórias nele eu vou conquistando. É necessário, meu irmão, ter raça. É necessário ser forte. É necessário ter coragem.
para abrir mão de tudo aquilo que era conceito antes, de que eu não posso, de que eu não fui feito para isso, de que eu fico nervoso, de que minha perna treme, de que eu não consigo orar por ninguém, de que eu não consigo ler a Bíblia. É necessário mudar essa realidade, mas para isso é necessário ter coragem, é necessário ser forte, é necessário ser vigilante, e isso aqui é muito fé. É necessário manter-se firme na fé, é necessário. E olha o que acontece com Ezequiel. Poxa, Cleito, você falou um monte de coisa e falou um pouco sobre o texto de Ezequiel, mas eu queria que nós entendêssemos o que era estar caído em pecado e o que era estar caído diante daquilo que o Senhor me chamou para viver. Então existem, no nosso contexto, existem duas formas de estarem caídos. Uma, quando eu decido permanecer no pecado e continuar prostrado no pecado sem me arrepender. Uma outra é quando eu já me arrependi, já decidi que eu quero viver Jesus, mas quando Ele vem com um ministério, com uma palavra, para que eu desenvolva, para que eu pregue o Evangelho, para que eu ore pelas pessoas, para que eu fale de Jesus, eu me mantenho prostrado porque eu tenho medo de me levantar. Então são dois ambientes diferentes. Está caído por pecado e está caído depois de ter uma palavra. E olha o que Ezequiel, a atitude de Ezequiel faz com ele. E eu lendo isso, foi uma das coisas que eu comentei desse negócio de amor, olha aqui isso aqui, foi uma situação dessa aí. Abre para mim de novo Ezequiel 2, por favor, 1 e 2. Cara, preste atenção no texto, nós vamos a outro texto e olha isso. O próprio Ezequiel vivendo. Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em... Enquanto ele falava, o Espírito entrou em... E pôs-me... E eu vi aquele que me... Jesus! Abre Ezequiel 37:10 aí. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou, eles receberam e se puseram em... Era um exército enorme. Vocês reparam alguma semelhança? Volta de novo, vamos ler de novo. Volta no outro de novo, no 2, Ezequiel 2. Isso. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs-me de pé, e ouvi aquele que me falava, no 37:10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou, e eles receberam vida, e se puseram em... Era um exército? Ezequiel era quantas pessoas? Ezequiel era quantas pessoas? Uma pessoa. Deus falou a Ezequiel, fique em pé. E quando... Volta lá o texto, por favor, de novo. E quando eu me coloquei em pé, enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Ele era uma pessoa. Uma. Mas enquanto o Espírito falava, ele foi se colocando de pé. E lá na frente, vivendo o ministério que Deus tinha chamado ele para viver. Agora já não mais ele precisa ficar de pé, mas ele precisa liberar uma palavra para que outros fiquem de pé. Qual era o tamanho do exército? Deus quer te colocar de pé para algo. Deus quer te colocar de pé para algo. Eu, Cleiton, sou um. Você é um. Mas aquilo que Ele liberou sobre a sua vida pode levantar um exército enorme. O contexto era o vale de ossos secos. Então Deus começa a falar com Ezequiel. Ezequiel fala isso. E toda vez nem chamava de Ezequiel, chamava de filho do homem, para mostrar o tamanho que Ezequiel era e o tamanho que Deus era. Agora você profetiza. E Ezequiel, sem medo, com coragem, firme na fé, sendo forte, fala:
eu profetizei aquilo que ele tinha me ordenado. E enquanto eu falava, o Espírito entrou neles. Ah, Jesus, eu não sei se você está entendendo isso, meu irmão. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje pode levantar um exército amanhã, meu irmão. Ei, a sua casa está prostrada. Hoje pode mudar essa história. Depende se você quer receber a palavra do Senhor e a profecia dele sobre a sua vida. Depende se você quer ser colocado de pé por ele. Mas mais do que isso, vai depender se dentro da sua casa você vai se permanecer de pé e liberar palavras sobre o vale de ossos secos. Qual é o vale de ossos secos lá? Qual é o vale de ossos secos? O relacionamento está mal? O relacionamento no trabalho está mal? Com a colega de trabalho, com o colega de trabalho? Está mal o relacionamento? Está mal o relacionamento no vínculo de amizade? Está mal o relacionamento? Está mal o relacionamento com os filhos? Os filhos se afastaram, os casados e não casados se afastaram. Está mal o relacionamento? Ei, libera uma palavra. Profetiza, meu irmão. Libera uma palavra.